Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos terminando a 28ª semana do tempo comum. E nós poderíamos dizer que esta semana ela foi marcada por um dom em particular, pelo dom da sabedoria, ou pela presença superabundante da sabedoria, ou pela ausência dela. Mas durante essa semana, nós, tanto nas leituras como nos santos lembrados, celebrados, nós víamos a presença dela, ou repito, a ausência. Já no início da 28ª semana, no domingo, quando nós ouvíamos a proclamação do Evangelho do jovem rico, nós víamos ali a ausência da sabedoria. Jesus lhe propôs uma troca. Jesus propôs a troca dos bens que ele tinha, que o jovem possuía, pelos bens que Jesus lhe queria oferecer. E diz a palavra que ele ficou triste e não aceitou a troca. Foi embora e não aceitou a proposta de nosso Senhor. Por quê? Porque lhe faltou sabedoria. Ele não viu que aquilo que Jesus oferecia era infinitamente maior do que aquilo que ele possuía. Meus irmãos, na nossa vida espiritual, nós veremos constantemente essa realidade. Isto é, nós constantemente seremos chamados e convidados por Deus a fazer uma troca. Por quê? Porque escolher algo é renunciar a uma outra realidade. É claro que nós gostaríamos, não poucas vezes, de escolher sem renunciar, de escolher algo sem ter que renunciar a uma outra coisa. Mas o caminho de nosso Senhor é um caminho diferente. Se eu, de verdade, estiver disposto, fortificado pela sua graça, a escolher algo, eu tenho que ao mesmo tempo estar disposto a algo renunciar. Quem quiser me escolher, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Quem morrer por causa de mim, vai de verdade viver, vai ganhar a vida eterna. Então nós vemos essa realidade e que muitas vezes na nossa vida nós entramos num combate, numa luta interior, porque compreendemos com o intelecto que aquilo que Deus nos propõe é o melhor, mas há toda uma outra realidade afetiva dentro de nós que não aceita ou não quer algo renunciar. Então, pedir a Deus sabedoria, para que eu esteja disposto a deixar de lado tudo e qualquer coisa que Ele me pedir. Não apenas, aqui é importante, não apenas deixar tudo aquilo que me impede de me aproximar de nosso Senhor. Não apenas renunciar tudo aquilo que é contrário à minha vocação ou à minha dignidade, mas tudo aquilo que Jesus pede para ser renunciado. E fazer isso com alegria, isto é, eu estou fazendo a coisa certa. Pense em alguém que quer ter uma boa saúde e estava comendo estava comendo algo que lhe causava um dano tremendo, que com o passar do tempo aquilo poderia até lhe ocasionar um câncer. Aquilo era muito venenoso. E chega alguém e lhe revela que aquilo que ele comia é venenoso, lhe causava um câncer, porque causou em muitos, e muitos por causa daquele alimento morreram, e diz: olha, isso aqui, muita gente por causa disso morreu, porque causou um dano seríssimo à sua saúde. Imagine com que alegria a pessoa receberia essa notícia
E com que alegria ela deixaria de tomar aquele alimento? Por quê? Porque muita gente morreu. Imagine, eu estava indo pelo mesmo caminho. Pois bem, isso que se aplica à vida prática, nem sempre se aplica à vida espiritual. Isso é, quando recebemos uma notícia, seja ela por meio da palavra de Deus, seja ela por meio da nossa vida de oração, quando Deus nos fala interiormente de que tal realidade não é para nós. Nem sempre acolhemos aquela notícia com alegria, com satisfação, com gratidão a Deus que quer o melhor para mim, mas sim como tristeza. E alguns, não só, uns mesmo com tristeza, renunciam àquilo, mas deveriam renunciar com alegria. Outros, com tristeza, abandonam o próprio Senhor, como foi o caso do jovem do início da nossa semana. Depois nós vimos Santo Inácio de Antioquia, que renunciou à própria vida, que disse que queria se configurar tão perfeitamente a Cristo, que queria tanto adquirir essa união com Cristo, que estava disposto a ser trigo de Deus nas presas das feras. E quando algumas pessoas queriam livrá-lo da morte, ele pedia: por favor, não façam isso. Isso para mim será a morte de verdade, porque para mim viver é morrer por Cristo. Para mim viver é morrer por Cristo. Quando nós ouvimos uma afirmação assim, nós percebemos quanta sabedoria estava. E ele dizia que uma fonte de água viva borbulha dentro de mim, dizendo: vem para o Pai. Ele ia para ser morto, para ser comido pelas feras, mas ele tinha uma tão profundidade de visão espiritual, que ele via que perder esta vida por causa de Cristo era a melhor coisa que poderia acontecer. Vocês lembram, nós já falamos aqui tantas vezes da frase de São José Luís Sanches del Rio, o menininho do Viva Cristo Rei, que quando se viu prestes a morrer por causa de Cristo, disse: nunca foi tão fácil alcançar a vida eterna. Nunca foi tão fácil entrar no céu. Pois bem, essa sabedoria, meus santos, repito, que não é apenas um conhecimento intelectual, é uma realidade que nos toca totalmente e que nos dá uma força nova. E que nós deveríamos pedir a cada dia: meu Deus, concede-me essa sabedoria, para que ela me guie em todos os meus atos e em todas as minhas escolhas da minha vida. Depois nós vimos São Pedro de Alcântara, que consegue com que pessoas ricas da corte de Portugal abandonem os seus bens, abandonem uma vida frutuosa neste mundo para alcançar a vida eterna. Imagine aqueles homens e mulheres ricos entrando em conventos, carmelos, mosteiros, para viver reclusos do mundo, porque perceberam que eles eram muito atraídos pelo mundo. E muitas vezes a melhor maneira de se vencer um mal, de se vencer um apego, é renunciando completamente. De modo que aqueles homens e mulheres renunciaram totalmente o mundo para viverem totalmente para Deus. E por que eu estou falando isso? Porque é exatamente isso que São Paulo pede para os cristãos da comunidade de Éfeso na primeira leitura de hoje. É carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 e seguintes. Ele diz, vou ler aqui na tradução da Bíblia do Peregrino: por isso, também eu, ao ficar sabendo de como crerdes no Senhor Jesus e amais todos os consagrados, então era uma comunidade que tinha fé e caridade,
cria em Jesus e tinha amor, caridade, ao ficar sabendo da vossa fé e do vosso amor, não cesso de dar graças a Deus por vós, e nas minhas orações eu peço. E o que é então que São Paulo pedia a esta comunidade? Que São Paulo, quando chegou a Éfeso, ele encontrou uns poucos cristãos, mas muito mal formados. Então ele deu toda uma evangelização correta e aquela comunidade começou a crescer. Lembremos-nos, meus santos, que nós estamos aqui falando em um contexto de perseguição, em um contexto em que ser cristão não era algo benquisto pela sociedade e não concedia àqueles que o fossem privilégios. Quem era cristão teria dificuldades, às vezes perdendo a própria vida ou dificuldades sociais. Então nós estamos falando de pessoas que, para serem cristãs, estavam dispostas a perder, no mínimo, os privilégios do mundo, o conforto do mundo, alguma facilidade neste mundo. Então é para cristãos assim que São Paulo está falando. Pois bem, o que é então que ele pede? Versículo 17. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Vamos lá. Um espírito de sabedoria, que vos faça conhecê-lo. Isto é, São Paulo, a primeira coisa que ele pede é o quê? Sabedoria, que vocês compreendam que o que vocês estão perdendo nem deve ser comparado com o que vocês estão alcançando. Então eu peço a Deus que conceda a vocês sabedoria e que esta sabedoria vos faça conhecê-lo cada vez mais. Que você conheça a Deus cada vez mais. Lembremos-nos que o verbo conhecer na Sagrada Escritura não é uma realidade simplesmente intelectual, é uma realidade do coração também. Conhecer é amar. Então São Paulo está pedindo que Deus conceda àqueles por quem ele reza, aos cristãos de Éfeso, a graça de eles terem a sabedoria para conhecer a Deus cada vez mais, para amar Deus cada vez mais, para que eles compreendam que eles são felizes, que eles são bem-aventurados. É triste, e não são poucos, é triste encontrar cristãos que estão caminhando no caminho certo, mas tristes, como que é como alguém dentro, aqui a imagem que eu irei usar é uma imagem de Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila fala das moradas, né? Dos lugares no castelo. O castelo é estar em Deus, é estar no estado de graça. Então é como se fosse alguém dentro do castelo, mas debruçado à janela, olhando para o mundo e dizendo: ai, como é bom estar lá fora, e eu estou perdendo. Quer dizer, eu nem sei como é que a pessoa pode estar em estado de graça se ela está desejando no seu coração estar fora do castelo. Mas ela está dentro, ela está no caminho de Deus, mas ela está triste, porque ela ainda não tem sabedoria suficiente para ver que ela escolheu a melhor parte, que ela está no caminho certo, que ela escolheu Jesus. Ah, mas eu renunciei a mim mesmo. Sim, mas você escolheu Jesus, você ganhou muito mais. Ah, mas eu perdi os prazeres do mundo. Mas você escolheu os prazeres do céu, são muito melhores e eles duram para sempre, e eles já começam aqui na terra. Ah, mas eu estou renunciando às minhas vontades. Mas as suas vontades não são confiáveis. Você escolheu as vontades de Deus, a vontade de Deus, que é a confiável. Nela você pode confiar. Ah, e aí você escolhe Deus, mas com um pesar, com uma tristeza, olhando para o mundo. É como, imagine aqui a imagem, que coisa terrível. É como uma moça que escolhe um rapaz com quem se casar, mas fica: ah, mas eu renunciei àquele outro rapaz. Ah, mas eu renunciei àquele outro rapaz. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Se eu fosse o rapaz, então fique com os outros, minha filha. Vá-se embora. Soma daqui, não quero você mais não. Mas nosso Senhor é tão bom que não faz assim com a gente. Ele não diz: suma daqui, seu cristão cretino.
seu cristão de meia tigela. Ele não diz assim: mas não é justo, meus santos, que nós nos digamos cristãos, mas fiquemos desejando os ídolos lá fora. Pois bem, continua São Paulo: que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria que vos faça conhecê-lo. Mas continua: e vos ilumine os olhos da mente, para apreciardes a esperança a que vos chama. Que vos ilumine, para que vocês apreciem a esperança a que vocês são chamados. Não apenas para que vocês, de uma maneira, repito, intelectual, conheçam, mas para que vocês apreciem, para que vocês se regozijem, para que vocês amem a esperança a que vocês são chamados. E qual é a esperança? O céu, a salvação, a ressurreição. Aprecie. Então, que na sua oração pessoal você peça: meu Deus, eu quero apreciar as tuas promessas, eu quero apreciar a minha vocação, eu quero me regozijar com a esperança a que eu sou chamado. O céu me espera, a vida eterna me espera. Toda a felicidade que eu já tenho experimentado neste mundo, ou que eu possa experimentar, ou que eu pudesse experimentar, nem deve ser comparada com a felicidade eterna. Então, Senhor, faz com que isso me encha o coração. Eu estarei contigo, Senhor, eu serei teu e tu serás meu. Senhor, me dá um conhecimento para que eu compreenda, pelo menos o mínimo possível aqui neste mundo, o que é ser teu e do que é ter-te para sempre. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Nós não temos nem ideia do que é ser de Deus plenamente e ter Deus plenamente, do que é Deus ser tudo em todos. Então, meu Deus, eu ainda não compreendo, mas concede-me esta sabedoria, para que eu me regozije com a esperança. Concede-me, Senhor, o teu Espírito Santo, para que ele entre no meu coração e me ilumine de tal maneira que eu já comece a, neste mundo, me alegrar com a minha esperança, com aquilo para o qual eu estou caminhando. E isso fará com que seja mais fácil carregar as cruzes e suportar as dificuldades deste mundo. Termino, meus santos, com a frase do mesmo São Paulo, e era por isso que ele dizia: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a felicidade futura que Deus tem preparado para nós. Que o Senhor, por meio da intercessão de Santo Inácio de Antioquia, de São Pedro de Alcântara e de todos os santos, e de um modo particular da Virgem Santíssima, que o Senhor nos conceda a graça desta sabedoria, para que a luz de Deus arda, ilumine e alegre os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.